Você vai fazer alguma, você vai fazer alguma apresentação? Vamos. Bom, gente, boa tarde. Estão me ouvindo, né? Bem, sejam todos bem-vindos, né? A nossa terceira sessão do programa EcoUFES Diabetes Mellitus. É um programa que já vem trabalhando, né? Vem capacitando desde 2023 os profissionais de saúde que acompanham as pessoas com diabetes mellitus, tanto aqui no município de Aracaju, como também de outros estados do Brasil, né? É muito bom reencontrá-los, né, aqui nessa tarde. Para quem ainda não me conhece, né, eu sou Franciele Santana, sou enfermeira, mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem aqui da Universidade Federal do Sergipe. E aqui no projeto ECO de diabetes, eu faço parte da coordenação de monitoramento e avaliação dos resultados e também atuo como facilitadora das sessões. É, eu vi que alguns já se apresentaram, né? Mas eu convido a vocês, para quem ainda não se apresentou, né? Se apresentar aqui no chat, dizendo nome, profissão, cidade e também o local que vocês trabalham ou também estudam, né? E, se possível, manter as câmeras abertas e os microfones fechados enquanto a gente faz a nossa sessão. E caso desejarem, né, podem mandar as perguntas, né, no decorrer da nossa sessão também. Queria apresentar o Plínio, que faz parte da equipe, que está aqui comigo hoje. Boa tarde, Plínio. Boa tarde. Estou meio gripado. Boa tarde, pessoal. Como o Franciele falou, a gente vai trabalhar aí nesse novo ciclo, né, do ECO. Eu faço parte da equipe de tecnologia de informação. Hoje, por incrível que pareça, meu computador quebrou, estou usando outro computador, mas estamos resolvendo aqui tudo com as ferramentas que a gente tem, tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar que a gente atende e uma ótima sessão, tá? Para todo mundo. Obrigada, Plínio. Acontece, né? A gente está aqui nessa forma remota e os imprevistos, infelizmente, acontecem, mas seguimos. Bom, para relembrar, né, como é que funciona a nossa sessão, ela é composta por dois momentos, então teremos uma apresentação didática feita pela nossa especialista convidada, que é a Lena, que já se encontra aqui, e em seguida faremos a discussão de um caso clínico real que foi enviado pelo um profissional de saúde, né? Aviso que esse momento ele está sendo gravado e somente a parte didática ela é gravada e disponibilizada depois para vocês. E ao final dessa sessão, né, como vocês sabem, a gente disponibiliza no chat um formulário de satisfação. E é através desse formulário que também iremos contabilizar a frequência de vocês para a emissão do certificado no final do curso, né? E esse formulário, você já conhece, ele é rápido, né, fácil de responder e leva apenas aí uns 2 minutinhos. É, acho que são essas as minhas orientações. Vamos dar início, né, à nossa sessão, hoje com um tema muito interessante e muito importante também, que é o pé diabético. A nossa especialista convidada, a enfermeira Lena, que já é parceira aqui do nosso programa, né, Lena? Já há um tempo ela colabora aqui com a gente. Ela é enfermeira, mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em saúde da família, possui qualificação em educação em diabetes pelo projeto Educando Educadores e atua como enfermeira assistencial no Centro de Especialidade, né, o CEMAR, aqui em Aracaju. Então, boa tarde, Helena, seja bem-vinda mais uma vez. Muito gratificante contar com sua parceria em mais um ciclo, né? Então, seja bem-vinda, pode ficar à vontade. E aí você pode passar os comandos aí para Plínio passar a sua apresentação. Ok, tá joia. Obrigada. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença de todos, né, que conseguiram entrar. A gente sabe que hoje, dia de chuva, é difícil, mas que bom que todos estão aqui, né? E agradecer por essa oportunidade. Assim, não foi por um acaso. Toda essa história tem uma história, né? De ter esse interesse por pé diabético, mas em outra oportunidade a gente pode contar. Pelo que vocês estão vendo na tela, a gente já percebeu, né, desde a última apresentação, na verdade, desde o final de 2024, a gente não fala mais pé diabético, né? Pé diabético ficou
como uma definição específica para aquele pé que tem lesão. E conforme a proposta dessa aula, a gente vai falar sobre o pé sem lesão, rastrear as alterações que um dia pode desenvolver uma lesão, uma ulceração. E aí o consenso internacional resolveu mudar essa nomenclatura. Então, é a primeira coisa, primeira aprendizagem dessa aula de hoje. Depois especificar que não é um curso, é uma aula, porque a gente só tem até 15 minutos para fazer essa abordagem e é muita informação. Então, a nomenclatura utilizada nos dias atuais é a doença do pé relacionada ao diabetes. Pode passar, Plínio. Como a gente sabe, pode ir passando para aparecer todos os dados. O mundo não para, a vida não para, né? Então, ano passado, a gente tinha uma estatística oficial de 2019, que eram 537 milhões. Vejam que subiu mais 50 milhões de pacientes com diabetes no mundo. Então, o que foi que eu percebi, gente? A cada 5 anos, ou a cada ano, aumenta 10 milhões de pessoas com essa doença. E isso é motivo suficiente para a gente estar falando desse assunto, né? Porque se aumenta a doença, aumenta as complicações e aumenta a necessidade desse cuidado, né? Na estatística anterior, que também era de 2019, a prevalência no Brasil era 10,2, agora já subiu para 10,5, e é importante saber que esses dados é tudo da população de 20 a 79 anos, tá? Incluindo os DM1. A posição do Brasil em relação ao número de diabéticos era em quarto lugar e subiu para quinto porque entrou a Indonésia, né, e a China, os Estados Unidos e o outro eu esqueci agora, não me lembro de todos. Pode passar, Plínio. Pode passar o slide. É importante a gente saber, né, que oficialmente, pelo IBGE, a última estatística do Brasil é 203, um pouco mais de 203 milhões. A gente sabe que tem mais que isso, a gente já está chegando em 220 milhões, mas aproximadamente 20 milhões de brasileiros até o ano passado tinha diabetes. E a gente sabe que mais ou menos a metade dessa população está sem diagnóstico, porque, de acordo com o IBGE, não existe registro nos serviços de saúde, porém existe registro nos resultados dos exames, né? Pode passar. O que é importante a gente saber, né? O número de amputações também cresce em proporções diferenciadas dessa estatística que a gente viu anteriormente, mas cresce, certo? Não é uma proporção na mesma dimensão. Então, a gente tem esses dados aí da Estatística Agência Saúde, de janeiro a agosto de 2024, nós tivemos 6.982 amputações só pelo diabetes, né? Isso significou, naquele momento, 28 amputações por dia. Então, a cada hora, mais de um membro é amputado, né? Esse número era um pouquinho maior, tem diminuído em virtude da atenção que está sendo dada a esse assunto, como, por exemplo, esse evento da ECO, né? Pode passar. Um dado importante que a gente precisa saber é o seguinte: o cuidado principal para que a doença do pé relacionada à diabetes ela não aconteça, é preciso a gente pensar na parte clínica do paciente. E essa estatística ela é um pouco antiga, mas é um estudo universal, é um estudo mundial, o KPDS, que diz o seguinte: a cada 1% da hemoglobina que é aumentada ou reduzida, se for aumentada, você aumenta 43% a possibilidade de amputações nesses pacientes, que aumenta a hemoglobina em 1%. E se for diminuída, diminui 43% de risco de amputação. Só para a gente perceber o quanto 1% faz diferença, né? Então, se você modificar um hábito na vida desse paciente clinicamente, você consegue um resultado desse. Ou mudar uma medicação, ou fazer esse paciente usar as medicações no horário correto, né, se ele não estava usando, porque como a hiperglicemia não traz sintomas de imediato, então ele deixa de tomar e acha que não está acontecendo nada. Então, só para alertar todos os profissionais que antes da gente fazer o exame do pé, antes da gente procurar qualquer alteração que pode levar a uma lesão, a gente precisa olhar esse paciente clinicamente. Pode passar? Outra coisa importante, a gente trouxe esse estudo, ele foi realizado na ocasião do meu mestrado e foi bem interessante porque me chamou a atenção e ele corroborava com vários outros estudos que eu pude pesquisar de alguns países, é que eu fiz um estudo analisando o paciente que vem fazendo o exame
sequencialmente, né? Então, foram selecionados 102 pacientes que fizeram o exame do pé, a prevenção, né, para rastrear a ulceração, no período de 3 anos, foi de 2016 a 2019, aqueles que tinham feito no mínimo os 3 exames, como está demonstrado no slide, né? O EP1 foi o primeiro, o EP2 o segundo e o EP3 o terceiro. O que a gente observa? Quando a gente faz o exame do pé, a gente classifica em 4 graus, o grau 0, 1, 2 e 3. O grau 0 é quando ele só tem alterações dermatológicas, micoses, rachaduras, fissuras, pé seco, até o calçado errado entra aqui. O grau 1 é quando ele tem ou uma vasculopatia, que vem da DAP, a doença arterial periférica, ou a perda de sensibilidade plantar, que é com monofilamento. No grau 2, ele tem os dois. E no grau 3, ele tem um ou outro, ou os dois, vasculopatia e perda de sensibilidade, com mais úlcera prévia ou úlcera atual ou amputação. Então, esses pacientes, no primeiro exame, somavam 33,34%. Era um número considerável, quase um terço dos pacientes que estavam em risco de sofrer uma nova amputação ou já tinham sofrido uma amputação. Depois que eles foram avaliados, monitorados, orientados e mudou de hábito, esse número reduziu mais que a metade. Então, isso foi um número muito importante para a gente perceber o quanto faz diferença na vida desses pacientes. Pode passar, Plínio? Então, o que a gente precisa saber da fisiopatologia da doença do pé? Pode passar, Plínio? O que é mais importante? Como eu já falei anteriormente, é perceber ou detectar, através dos exames ou de monitoramento, como é que está a glicemia desse paciente. Ele está com hiperglicemia, não é só a hiperglicemia daquele momento. Quanto tempo ele está com essa hiperglicemia ou a variabilidade glicêmica? Por que eu trouxe os dois termos? A hiperglicemia a gente detecta com exames convencionais, né? De jejum, pós-prandial e a glicada, como eu já falei anteriormente. A variabilidade glicêmica, a gente é um dado mais acurado, porque ela diz para a gente em que momentos do dia aquele paciente fez uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. E essa variabilidade glicêmica, ela é considerada alterada no sentido de descontrole do diabetes quando ela passa de 36%. Até 36% é considerada dentro de uma normalidade em que ele não vai desenvolver complicações. E como é que a gente consegue detectar essa variabilidade glicêmica? Através daqueles sensores que, com certeza, em algum momento, em alguma aula ou através da mídia, vocês já ouviram falar, né? O primeiro sensor que foi publicado e apresentado para nós no Brasil foi o Libre, da Abbott, mas existem outros. Já existem 4 ou 5 empresas e laboratórios que lançaram os sensores, e eles são muito importantes. Eles não aboliram ainda a hemoglobina glicada por causa do acesso, né? Então, por enquanto, a hemoglobina glicada ainda é o padrão ouro para a gente entender se o paciente está compensado ou não. Pode passar? Essa variabilidade glicêmica e essa hiperglicemia, dependendo do que o paciente está utilizando para a gente fazer essa métrica, se você não controla, você chega nesses 3 estágios, né? Em relação ao pé, né? Do paciente com diabetes. A polineuropatia sensitivo-motora, a neuropatia autonômica e a doença arterial periférica. Pode passar, Plínio? Aqui é só um gráfico para a gente entender aquela variabilidade glicêmica. Ó. Onde está essa lista azul é onde a glicemia deveria estar entre 70 e 180. Se 36% das glicemias das 24 horas está aqui dentro, então esse paciente está controlado. Você vê que só um pouco passa aqui abaixo dos 70 e só um pouco passa aqui acima dos 180, nos horários de 10 horas da manhã e nos horários de 4 horas da manhã. É só para a gente entender como a variabilidade glicêmica nos dá um dado mais acurado. Pode passar? Então, o que seria aquelas polisneuropatias? Seria essa hiperglicemia que não foi corrigida a tempo, isso leva semanas, meses ou ano, e aí ela desenvolve esse segundo estágio. Essa primeira célula aqui é uma célula neural, ela está toda completa, tem neurônio, ou tem corpo celular, membrana basal, a baía de mielina e o axônio, que é quem faz a transmissão neural, né? É o que faz o neurotransmissor passar para o sistema nervoso central, a sensibilidade lá na ponta do dedo, no pé desse paciente. Quando essa hiperglicemia não é corrigida, ela desenvolve um processo inflamatório, que é esse segundo neurônio aqui, que tem essa mancha vermelhinha ao redor dele.
E aí ele vai, como a hiperglicemia ou sintomas são demorados de aparecer, ou só aparece quando essa hiperglicemia já está em um valor bem aumentado, então esse processo aqui ele é demorado. Isso é uma vantagem e uma desvantagem. Desvantagem quando ele não sente, e vantagem quando esse paciente é acompanhado e o profissional de saúde é treinado para reconhecer isso e trazer essa hiperglicemia para a normalidade. E aí ele sai desse estágio de inflamação e não há lesão neural. A partir do terceiro neurônio aqui, já começa a ter lesão neural. É aquele paciente que tem aqueles sintomas de neuropatia e não desaparece, só com medicação. Pode passar? E aí, o que seria, então, essa neuropatia? A título de conceito, seria a presença de sinais ou sintomas de disfunção desses nervos periféricos em pessoas com diabetes, né? Após a exclusão de outras causas, porque tem outras causas que também causam que o paciente desenvolve essa neuropatia. E é importante saber, por isso que eu botei em negrito, que 50% desses pacientes são assintomáticos. Pode passar? Outra coisa importante da gente saber é que existem vários tipos de neuropatias diabéticas. A neuropatia que a gente está tratando nesse momento são as difusas, que são responsáveis pelo aparecimento da polineuropatia sensitivo-motora e a polineuropatia autonômica, que é responsável pelo ressecamento, pelo pé seco, por aqueles pés vermelhos, né, que já atrapalha ou também promove uma disfunção na parte vascular. Pode passar? E aí, essa neuropatia, quando ela é sensitivo-motora, são aqueles pés insensíveis que desenvolvem as úlceras extrínsecas. O paciente fere os pés e não percebe, né, que está ferido. A neuropatia motora, ela aparece naquele paciente que tem deformidades. Todas essas alterações que eu estou falando, elas aparecem lá no roteiro do exame do pé, tá, gente? É porque a aula precisa ser rápida, mas quando vocês fizerem o curso de pé diabético, a gente vê isso com todos os detalhes. Então, os pés deformados, aparecem os calos, né? E aí essas úlceras são intrínsecas. Todo pé que tem uma deformidade num paciente com diabetes e tem calo, ele tem uma úlcera interna que se abrir aquele calo, se aquela deformidade não for adaptada a um calçado adequado, ele vai fazer uma lesão. E tem a neuropatia autonômica, que é a disfunção das glândulas sudomotoras. E aí esse paciente resseca esse pé e aparecem as rachaduras. Pode passar? Quais são os sintomas que esse paciente chega falando no consultório? Ah, doutora Helena, eu estou com uma queimação, sentindo umas pontadas, umas facadas, formigando, parece que tem um monte de formiga no meu pé, a dormência, e às vezes até ele não tem queixa nenhuma, são aqueles 50%. Não subestime esse paciente, tá? É por isso que é importante passar pela avaliação dos pés, e é por isso que a gente está aqui discutindo isso. Independente de sintomas, todo paciente diabético precisa ser examinado, né? E existe o momento adequado para a gente fazer isso. Pode passar? Como é que a gente rastreia? É de uma forma clínica, é essencialmente clínica, não é nenhum procedimento invasivo. E ali, naquele momento em que eu estou analisando, fazendo a inspeção desse pé, basta a presença de 2 ou mais sinais neurológicos alterados. O momento certo é no diagnóstico, no caso do DM2, o DM1 depois de 5 anos de doença, só que no último congresso que eu fui de DM1, as crianças que aparece o diabetes a partir de 11 anos, esse tempo diminui. Com 2 anos de DM, ele já faz o exame do pé. Aí vocês poderiam perguntar, Lena, e por que não é igual ao DM2? Porque o DM1, quando aparece o diabetes, ele aparece naquele momento, ele não tinha um histórico anterior. O DM2, ele passa vários anos com essa glicemia alterada e ele não sabe que está. E esse tempo que ele passou com a glicemia alterada, ele já desenvolve uma neuropatia. No DM1, não. O diabetes, ele é agudo e ele é tratado a partir daquele momento. Então, não tem como ele desenvolver uma neuropatia, que ela leva um tempo, né? Como eu mostrei lá, o desenvolvimento no neurônio, tá? Pode passar? Já em relação à DAP, a causa principal, como qualquer doença arterial, é a arteriosclerose, né? E a periférica não é diferente, está presente em quase 60% dos pacientes que tiveram úlcera, por isso que ela é importante, por isso que ela entrou no roteiro do exame, tá? 25 a 50% desses pacientes não sentem nada, e 30% pode apresentar a claudicação intermitente, que é aquele paciente que começa a andar e começa a mancar,
E aí não, ele para porque não consegue prosseguir caminhando. E 20% chega nas formas graves, que é a isquemia. É essa isquemia que leva à infecção e à amputação. Então, todo paciente que tem vasculopatia, ele é digno de ser feito um outro exame que a gente chama de ITB. Se o serviço tiver o duplo, já faz tudo junto. Se não tiver, ele é encaminhado para fazer esse ITB, que também é outro exame que não é invasivo, né? E ajuda muito no diagnóstico da DAP. Pode passar? Pode passar, Plínio. Pronto. Outra coisa que é importante a gente saber, volta um pouquinho, Plínio, por favor, o slide anterior, é que o paciente, às vezes, ele, mesmo tendo o pulso detectável, por isso que eu falei do ITB, ele tem a presença de IDAP, né? Ele tem uma certa obstrução nas artérias, e geralmente é nos pacientes acima de 50 anos, 50, 60 anos, não no paciente jovem. E outra coisa importante é que a DAP ela não é a única causa da perfusão reduzida. Tem também os edemas e outras infecções, como, por exemplo, que atinge a perna. Eu esqueci o nome agora. Meu Deus, me esqueci agora. Aquela que fica a perna toda vermelha. Esqueci a palavra agora. Então, são infecções. Se alguém lembrar, pode falar aí, tá, Franciele? Esqueci agora que o paciente trata com bezetacil. Então, são infecções que também podem diminuir a oxigenação e diminuir o fluxo de sangue lá nos pés. E esse paciente corre risco também de abrir úlcera, infectar e amputar. Tá? Pode passar? Seria erisipele? Erisipela, não saía de jeito nenhum essa palavra. Então, quais são os fatores mais importantes? Tudo que tem nesse slide são fatores, mas o que, que a gente considera e que a gente não pode subestimar na hora da avaliação desse pé? Se tem perda de sensibilidade protetora, que é no caso do monofilamento e na avaliação vibratória e térmica, se ele teve história de doença arterial periférica, se ele tem DAP, se ele tem alguma deformidade, se ele tem uma história prévia de úlcera e se ele já teve uma amputação. Então, esses 5 fatores têm que estar na nossa mente na hora que a gente vai avaliar os pés desse paciente. Os outros são importantes? São, mas esses 5 são os determinantes para uma ulceração mais próxima, né? E os outros são mais a longo prazo, dá tempo de você encaminhar, dá tempo de você monitorar, dá tempo de você marcar retorno para esse paciente e tudo mais. Pode passar? Como a gente classifica esse pé, né? Eu coloquei pé diabético porque eu esqueci de corrigir esse slide, viu, gente? Mas é doença do paciente relacionada doença do pé relacionada ao diabetes. Esse pé, depois que você avalia, ele pode ser classificado em 3 versões. O neuropático, que é aquele que perdeu a sensibilidade, e a maioria, 35%, está encaixado aí. O vascular ou isquêmico, 15%, e os outros 50% é misto. Né? Então, uma boa parte dos pacientes já apresentam as duas alterações, tanto vascular como neural. Pode passar? Então, como seria o conceito dessa doença, né, relacionada à diabetes? Ela inclui um ou mais dos seguintes sintomas abaixo no pé de uma pessoa com diabetes previamente diagnosticada. Seria o quê? A neuropatia periférica, a DAP, a doença arterial periférica, uma infecção ou uma úlcera, ou a presença da neuroosteoartropatia, que seria o pé de Charcot, que ele é bem característico do paciente com diabetes, a gangrena, que é já a necrose instalada, ou a amputação. Então, você vê que o conceito de doença do pé, ele foi bem mais amplo do que do pé diabético, que só inclui a úlcera e a infecção. Pode passar? Para a gente lidar com essa realidade toda, o que, que os serviços precisam? Precisam de estratégias fundamentais. Primeiro, a detecção precoce, que seria o exame clínico que a gente falou até agora, e que precisa de um curso para você aprender a fazer na prática. A prevenção, que não entra só o exame, a prevenção entra a parte clínica, como eu falei, se esse paciente está descompensado e eu faço só o exame, não fiz nada. Né? Toda a parte clínica que entra alimentação, exercício físico e tratamento medicamentoso. E um plano de cuidados com o DM. Então, se eu já tenho tudo isso, eu preciso fazer um plano.
E esse plano entra tudo, entra até a vida social, entra se o paciente mora só, entra se ele tem cuidador, entra tudo isso, né? Plano completo, não é um plano só de sintomas, nem só de sinais, né? É um plano de assistência. Pode passar? E ainda continua, não mudou desde o primeiro consenso em 99, os 5 pilares para a gente manejar o pé diabético, eu esqueci de botar a doença do pé também nesse slide, desculpe. Primeiro, inspeção regular e exame do pé em risco. São duas coisas diferentes, são. A inspeção regular é ensinar o paciente a olhar o seu próprio pé. Então, isso faz parte da orientação na hora do exame, do primeiro exame. E examinar o pé em risco é o exame do pé propriamente dito, que é o que a gente está tratando nessa aula. Identificar esse pé em risco, que é aquelas 4 classificações que eu falei lá no começo, o grau 0, 1, 2 e 3. E, terceiro, educação do paciente, família e profissionais de saúde, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Quarto, calçado adequado, né? Por incrível que pareça, ele sozinho é um pilar, porque 70% das úlceras vêm do calçado inadequado. E quinto, o tratamento da patologia não ulcerativa. Eu não sei se eu falei logo no começo, mas eu digo, essa aula ela é de prevenção da úlcera. Ela não fala da úlcera, né? Ela não tem nenhum dado sobre classificação, sobre inspeção, sobre tratamento de úlcera. Ela para que a úlcera não aconteça. Quando a gente faz o exame do pé, a gente examina 22 itens. Esses 22 itens, qualquer um deles que esteja alterado tem o tratamento, que a gente chama de tratamento da patologia não sedativa. E muitos desses tratamentos, mais de 50%, é o próprio paciente que faz. Por exemplo, hidratar o pé, quem faz? Ele, né? Usar meia de algodão na hora de dormir, que a gente não usa mais pedra pomes, viu? Vale a pena ressaltar, porque a gente falou dela durante muito tempo para a úlcera. A gente hidrata e bota meia de algodão para dormir. É um cuidado do paciente. Né? Beber mais água é um cuidado do paciente. Tomar os medicamentos na hora certa para que essa glicemia não altere é um cuidado do paciente. Então, esse tratamento da patologia não ulcerativa inclui todo mundo, né? Não inclui só o profissional que está cuidando daquele paciente, inclui o paciente, o profissional que está cuidando dele e o sistema para oferecer aquilo que o paciente precisa para que aquela alteração não ulcerativa não chegue a ulcerar. Tá? Pode passar, eu acho que a gente já finalizou. Pronto, aí está a referência de onde eu tirei todas essas informações. Tive que resumir bastante a aula, ela é muito mais que isso, mas é o que pude fazer, né? E agradeço e estou disponível para qualquer dúvida. Obrigada, Lena. Ótimo. A gente entende, né, que é um tema muito amplo, né? E nosso tempo aqui ele é curto porque a gente tenta trazer, né, essa pílula teórica e complementar com o caso, né? E esse caso acredito que vai ser ótimo para a gente também, né, poder debater mais um pouquinho. Você falou, né, Lena, sobre a hidratação e também o corte adequado das unhas, né, que a gente tem que orientar aos Isso. pacientes também, né? Porque, assim, às vezes acha que é um detalhe, não, eles sabem, mas nem todo mundo sabe, né? Então, é importante também detalhar. Tem uma dúvida aqui sobre o exame do TB, né? A Andréa Sato está Hum, perguntando se poderia hum. explicar melhor o exame do TB, né? Que foi mencionado anteriormente. Então, Andréa, é por isso que eu falei para vocês, o que eu trouxe, para não deixar complicado na cabeça de vocês e achar, não dá para eu me envolver com isso. Eu tirei o ITB por causa disso. Por quê? A palpação do pulso, ela é fundamental para a gente saber se existe fluxo ou não, se existe pulsação ou não para esse paciente. Mas qual a importância do ITB? O ITB, quando você faz, você mede a pressão arterial dos membros superiores, e mede a pressão arterial dos membros inferiores na altura do terço inferior da perna, próximo ao calcanhar. Quando você mede essa pressão, a ausculta da pulsação não é com o estetoscópio, é com o Doppler vascular. E aí você auscultando com o Doppler, porque é uma ausculta mais acurada, você consegue pegar a primeira batida, a primeira sistólica. E aí você pega a primeira sistólica do pulso pedioso, que é o que fica no dorso do pé, pega a sistólica, a primeira sistólica do pulso tibial, que fica na parte interna, abaixo do maléolo interno do paciente, e anota direito e esquerdo, pulso pedioso direito, pulso pedioso esquerdo, pulso tibial direito, pulso tibial esquerdo. E seleciona o maior.
o maior esquerdo e o maior direito, tá? E o de cima você seleciona o maior, se foi o direito ou o esquerdo. E aí o que, é que você vai fazer? Pega o pulso direito maior e divide pelo pulso maior superior. O pulso esquerdo maior e divide pelo pulso maior superior. Esse valor tem que estar entre 0,9 e 1,3. Abaixo de 0,9 é sinal de isquemia. Acima de 1,3 é sinal de calcificação. As duas alterações, ela leva para a vasculopatia, diminui o fluxo de sangue lá embaixo e a ferida não cicatriza, não fecha. São aquelas feridas que demoram muito tempo, que não fecha, infecta e leva para amputação. A maioria delas de 75 a, ou mais por cento. Não sei, assim, é o máximo que eu posso trazer para esclarecer isso daqui. Mas quando a gente faz o curso de pé diabético, é incluso o ITB. Não sei se respondeu. Acredito que sim. Tem uma pergunta aqui de Marcos, que ele perguntou sobre o diagnóstico. É feito pelo médico ou é feito pelo enfermeiro? Se o enfermeiro O pode diagnóstico fazer o diagnóstico da doença do de pé quê? relacionada à diabetes. É o seguinte, o CISPED foi criado por uma médica da Universidade Federal de Sergipe, já está disponível no Brasil inteiro, pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Ele foi baseado no Consenso Internacional do Pé Diabético, e tanto o enfermeiro, como o fisioterapeuta, como médicos estão, a partir do treinamento, que é um curso, esse curso que eu estou falando, ele pode fazer o exame e o exame faz o diagnóstico. Não é o profissional que faz o diagnóstico, é o exame que faz o diagnóstico, porque você, além de fazer essa inspeção clínica, você faz 5 testes neurológicos, que é o monofilamento, o vibratório, o térmico, o doloroso e o aquileu. Então, esses 5 testes neurológicos é que vai, de acordo com o protocolo do CISPED, dar o diagnóstico se existe neuropatia ou não. Agora, a detecção de úlcera é só até o monofilamento, né? E também esses 3 profissionais podem fazer: um médico, qualquer médico, fisioterapeuta e enfermeiro. Mas os 3 precisam ser treinados, inclusive o médico, né? Os residentes de endocrinologia e residentes de clínica médica, eles passam lá por mim, todos eles. A doutora Carla manda todo mundo passar por lá para aprender a fazer o exame. Entendeu? Então, não é o profissional que faz o diagnóstico, é o protocolo, ele já está pronto. Você só precisa ser treinado para aprender a fazer a técnica do exame. Tem uma pergunta aqui, como é que faz o curso? Onde está disponível esse curso que você referiu, ô Lena? Então, aí é nossa grande a limitação ainda, né? Porque até o momento sou eu que dou esses cursos na rede, porque eu faço parte do município de Aracaju, né? Então, eu faço parte da rede primária e a gente faz esses cursos com uma certa frequência na rede primária, porque a rotatividade de profissionais é grande. E a nível de rede privada, a gente faz lá no NEI, é uma clínica de endocrinologia que já se ampliou, né, uma clínica maior agora de especialidades integradas, no vizinho ao Hospital da Ecos, na Coroa do Meio, é no 5º andar. Aí a gente também faz esse curso lá. Eu não sei a previsão do próximo, mas assim que eu souber, eu passo para a Franciele, tá? Olha que a gente vai cobrar, viu? É disputado. É. Quando tiver o próximo curso, a gente passa para todo mundo, não se preocupem. Ótimo. O Arthur está perguntando qual a fisiopatologia em volta da deformidade em cavo da planta do pé e do pé de Charcot. Então, é por isso que eu disse, a aula é curta, então não dá para a gente explicar. Quando. Eita, peraí, que saiu da tela. Quando a hiperglicemia acontece, aquele slide que eu mostrei, os neurônios, quando aquele neurônio passa do 3º estágio, não sei se vocês perceberam que o axônio deixa de existir a partir do 3º estágio, que o axônio é quem faz a neurotransmissão das sensibilidades. Aí o que acontece? Esse neurônio atinge as fibras, atinge fibras grossas e fibras finas.
As fibras finas, elas são responsáveis pela sensibilidade térmica e dolorosa. As fibras grossas, elas são responsáveis pela parte motora. E aí o que acontece? Quando essa fibra grossa, ela para de exercer a sua função, ela encurta. E aí atrofia a musculatura e atrofia tendão. Por isso que o paciente desenvolve o pé cavo. E o pé de Charcot também. O que acontece no pé de Charcot? Existe uma desarrumação óssea, né? Essa musculatura do pé, ela pode sofrer uma dilatação por conta disso. Uns atrofia e outros hipertrofia. Então, o pé de Charcot é uma hipertrofia. O que acontece? Ele desarruma toda a parte óssea e ele perde aquela cava, que chama de pé chato, né? Então, um dos motivos principais do pé de Charcot é o diabetes, mas existem outras causas, tá? Lembra que eu disse 10% das neuropatias existem outras causas que a gente precisa excluir. Quem faz essa exclusão, se existem outras causas ou não, é só o médico, tá? Então, o pé de Charcot é isso. Como a parte óssea do pé perde a sua anatomia normal, então começa a acumular líquido. Por isso que todo pé de Charcot é inchadinho. Tem o tornozelo todo inchadinho, né? E não tem cava nenhuma. Aí, qual é o risco do pé de Charcot? Ele corre todos os riscos que os outros pés correm, só que o dele é dobrado, triplicado, quadriplicado, quintuplicado, né? Por quê? Os ossinhos estão fora de lugar, então toda vez que ele pisa, ele corre o risco de abrir uma ferida e de criar um calo na planta desse pé, entendeu? Perfeito. É, agradecemos, Lena, por todas as dúvidas. Se alguém tiver mais, pode mandar aqui, e aí depois a gente repassa para a Lena, né, por conta do tempo. E aí a gente vai agora entrar na discussão do caso clínico, né? Plínio, se puder encerrar, porque eu vou projetar. Esse caso, ele foi enviado por Beatriz, Beatriz que nos enviou, ela está aqui no, no chat, né, na aula. Eu vou fazer a leitura para ela, porque ela tá, nesse momento, está trabalhando. E qualquer coisa a gente pergunta a ela, se ela puder, ela confirma aqui, né, vai interagindo com a gente. Mas é um caso, né, referente a... Deixa eu parar aqui a gravação, um minutinho.